Claro que eu já vou entrar no torneio, eu já vou entrar muito ativo. O blind baixo é um momento para a gente extrair informação, para a gente jogar bastante mão e conhecer nossos adversários. Para justamente quando os blinds estiverem altos, os pots vão ser mais decisivos e justamente diante dessa análise inicial, jogando nos blinds baixos, vai ser decisiva para a gente tomar a decisão numa situação em que os blinds vão estar mais altos. Então eu vou jogar muitas mãos no começo, justamente adotando essa linha que eu falei para vocês. Você vê que eu dou o call em posição com o rei valete off, eu não quero entrar em tribet, eu não quero transformar em blefe minha mão. O que é transformar em blefe? É eu tribetar, tomar um win e não pagar, tribetar e tomar um 4bet e não pagar, entendeu? Eu tenho uma mão de valor, eu estou jogando em posição, ele deu um raise de quase de 2x e pouco, então é uma situação muito boa para eu começar a me envolver, para eu já começar a tirar informação, para eu já começar a conhecer os meus adversários da mesa. Você vê ali que o Small já dá um tribet de 585, um tribet muito bom no meu ponto de vista, justamente porque ele não me dá o odds para eu dar esse call, mesmo estando em posição. Eu não preciso criar esse pot tão grande justamente agora. Essa é uma situação que tomar um tribet, a gente está dando uma mão de muito valor para ele. Na minha leitura, eu estou muito dominado nessa situação e não vai valer a pena eu dar o call. Eu vou ter que jogar por uma sequência, por 2 valetes, ou por 2 reis, ou pelo um rei valete, com certeza, entendeu? Então é uma situação que a gente está no começo de torneio, a gente não tem informação do vilão, e vale a gente perder simplesmente 2 blinds e pouquinho e continua o jogo. O que eu falei, começo de torneio a gente não precisa se envolver em potes muito grandes, caso a gente não tenha certeza de que a gente está ganhando a mão. Então essa é uma situação clara, que apesar de eu ter bastante big blind, de eu ter um número elevado de big blinds, eu não vou dar o call justamente porque já vai ser um pote muito grande comparado ao tamanho do big blind, ao tamanho do blind. Então, primeira mão que eu estou jogando também, eu opto pelo fold. Eu acho que é a decisão mais correta e mais segura nesse momento, levando-se em conta o que eu tenho de informação da mesa. Então as mãos vão rodar e eu vou ficar sem jogar praticamente uma rodada, até eu pegar um Ice 2 suited no cut-off de novo. É uma situação que óbvio que eu vou abrir no gap. Você vê que o botão vai me pagar e fold. Flop vem 10 dame 3. O Ice 2 eu não acertei praticamente nada. Uma situação boa para você betar, que eu vejo que não tem flush draw. Eu não corro risco de tomar um semi-bluff em cima do flush draw. Porém tem o straight draw aí que eu posso, o cara com mais ficha, a chance de eu tomar um tribet acaba sendo maior do que um bordo seco, do que uma textura de um bordo sem draw nenhum. Só que essa situação, eu tô de esse Ice 2, entendeu? Será que eu tô ganhando? Será que esse high é bom? Será que eu vou para check call? Check call não existe nessa situação. A única situação que eu vejo aqui, eu puxando esse pot, é ser betando para largar, ou dando check, ele dá check atrás. Caso ele der check atrás, eu posso puxar o pot. Eu não me vejo me envolvendo já dando call fora de posição numa aposta dele. Eu acho que a única solução para a gente puxar esse pot aí é um bet flop controlado e o segundo tijolo no turn. É isso que eu iria fazer. Porém, justamente para representar o valor da mão, para representar que eu acertei a dama, para representar que eu tô com qualquer mão de valor que possa assustar o adversário. Então você vê, eu vou CBtar 300, eu já tomo o raise de 800, a pior situação possível já para mim. Já ficou ruim a situação de eu tomar o call desse cara com um stack muito deep, já em posição em cima de mim. Com certeza ele não vai precisar de uma mão de valor aí para puxar esse pote, porque com certeza ele está jogando em posição. A maioria das vezes ele pode estar jogando light também, só que o stack dele nessa situação, a posição de botão e cut-off, ficou muito ruim para mim. Eu tenho que aprender a desligar da mão, eu tenho que aprender a entregar o pote, enxergar que a situação já não tem como ser revertida, que nem não tem como eu dar um call aqui para ver a reação dele para sobrar com 1.500. Fica muito ruim, a gente não tem margem para usar as ferramentas que a gente falou. A jogada é bem simples. O C-bet não passou, desligamos, a gente tem a informação que a gente precisava já. Independente se é valor, se é semi-bluff, se é air total,
a gente não vai descobrir isso, a gente não tem mais ficha para descobrir isso, então já é o momento de desligar da mão. A gente fez o que tinha que ser feito, não passou, o cara já deu o tribet, já nos colocou numa situação que a gente tem que foldar 100% das vezes. É óbvio, tem cara que pode forbetar a win aqui, só que isso é loucura, entendeu? Com esse stack, com esse raise, dificilmente ele larga, então é um easy fold nessa situação e vamos seguir o jogo. Na mão seguinte eu já vou pegar um dama 5 de copas e você vê que é o que eu falei, a gente está com 20 BBs, é uma margem confortável, apesar de ter 2.000 fichas, parecer ser pouca ficha, mas não é. É uma situação de gap, a gente está aqui agora no hijack, é uma situação boa para a gente abrir, é uma situação boa para a gente já começar a passar uma imagem de lose, justamente para quando a gente também pegar o valor, para a gente extrair o máximo em cima desse valor, mas é muito importante construir essa imagem lose e controlar suas fichas, não se perder diante do número de mãos que você vai jogar, que você vai pagar, que você vai abrir, que você vai dar raise. Sempre olhar para o stack e já saber que tipo de ferramenta eu tenho para usar agora. Que nem na mão anterior, eu acabei que eu não tinha mais nenhuma, eu não podia flotar, eu não podia forbetar, eu acabei que eu fiquei sem alternativas. Então nessa mão, diante da ação dos vilões, a gente vai ver que ferramentas a gente vai ter. Vê que eu vou abrir 240, eu já vou tomar um chove na cabeça, você já vê que minha imagem é uma imagem bem solta, é uma imagem loose, é uma imagem que eu jogo bastante mão. Então, praticamente na maioria dos torneios mais caros, os jogadores que já fazem uma análise mais completa, já têm uma leitura mais apurada, eles vão entender isso diante de vários cases que eu já estou dando no gap. Então você vai ver que a consequência disso já é começar a tomar chove. Então, mãos de valores, a partir desse momento nessa mesa aqui, com certeza já vão ser situações boas para eu praticamente dobrar meu stack. Tem muita gente que fica triste quando acontece isso, eu fico feliz porque justamente eu sei que eu vou achar essa situação, que eu vou estar favorito, que eu vou ter uma mão de valor, e justamente nesse momento o vilão vai achar que eu vou estar light, que eu vou dar um easy fold e eu vou ter aquele valorzão, e na maioria das vezes nesse showdown eu vou estar dominando, e é isso que a gente quer. Então você vê, eu tomo um chove, dou um insta fold e sobe com 18 BBs, sem desespero, blind 50-100, tem muito jogo pela frente ainda, a gente vai passar por muitas situações assim, então sempre assim, sem desesperar pelo número de BBs. Você vê que passaram-se algumas mãos, eu encontrei o valor que eu queria, par de rei o TG, eu abri, você vê, eu já vou tomar o call no TG mais um, então aí eu encontrei a situação que eu queria, abri 250 o TG, você vê que o mesmo cara já vai me dar, mas vai me fletar o TG mais um, ou seja, isso demonstra uma mão de bastante valor e demonstra que ele tem uma imagem minha que eu não abro com mãos de bastante valor. Então a mesa vai rodar em fold, eu vou ficar em heads up com o cara, o flop vem o pior possível para mim, bate o ice, acaba que eu não vou transformar meu rei em blefe, eu não vou sair betando flop para tomar a volta e ter que largar, porque caso isso aconteça, praticamente sou obrigado a largar, entendeu? Você cria um pote muito grande e às vezes você pode não estar favorito, você pode estar muito desfavorito nessa situação caso ele tenha um ice, e eu tô com um stack curto para trás, eu sei que ele tribeta flop, então eu vou na linha de check call, para justamente não transformar em blefe esse meu rei. Eu checo, ele checa behind, essa é uma informação boa já de check behind dele, porque eu já sei que ele não tem um ice, mas ele pode estar monstro também, ele pode estar trincado no flop, querendo fazer um trap, querendo que justamente não perder o valor da mão dele. Então no turn, para descobrir essa informação, caso ele esteja no trap, ou caso ele não tenha valor mesmo, eu já vou betar turn, é aí que eu vou tirar essa informação, você vê que ele dá um easy fold, e eu puxo um pote razoável aqui, que já vai começando a me dar. E assim eu vou conseguindo respirar um pouco mais, ficar com um stack um pouco maior, com mais ou menos 22 BBs. Agora o blind subiu aí, 22 BBs não, mais ou menos uns 20 BBs. Aí você vê que roda, eu pego o small blind mais dama, com certeza essa é uma situação muito standard, um cara com muita ficha, ele abrindo 2x lá de trás, mesmo a posição dele sendo uma posição forte, é uma situação que não me intimida pelo stack dele. Com esse stack ele abre muita mão, isso é uma coisa que é automática.
Então, com certeza, essa é uma situação boa para eu chovar nesse cara que tá deep, nesse cara que tá com range largo em função do número de fichas dele. Você vê que ele, mesmo o meu all-in não sendo muito grande, ele folda fácil e eu vou para 2.600 fichas. Na mão seguinte, eu vou pegar um 7-10 no botão, você vai ver, vou pegar um gap, eu vou dar o raise, o small vai me pagar de novo. Você vê que ele é um cara que ele gosta de jogar bastante mão. É claro que a gente já definiu que ele é um oponente loose, que ele não precisa necessariamente de uma mão forte para se envolver. Pré-flop, digo. Então você vê que eu flopo o segundo par, ele sai de check. Eu checo também justamente porque eu não quero transformar esse meu segundo par em blefe. Aqui eu posso tomar tribet em muitas situações. Você vê que tem muito draw aí, tanto de seguida quanto de flush, mesmo de seguida sendo broca, mas mesmo sendo broca eu acho que ele não me tribeta, mas não tem por que eu inflacionar um pote com essa mão marginal que eu tô, com esse segundo par. O que eu não quero é criar um pote grande com esse cara, porque acaba se tornando uma decisão muito difícil pagar no final. Então o turn vira outra carta de ouros, ele vai checar de novo. Essa jogada dele, essa passividade já demonstra mais uma vez fraqueza. Então, obviamente, eu vou betar o 350 no turn para tirar informação, para saber se ele tem valor nessa mão, se ele não tem. Você vê que a ação dele no flop, pré-flop e no flop já demonstra ele não ter valor, já demonstra fraqueza. Você vê que o beto turn ele larga tranquilamente. Então você vê que esse é um cara muito bom para eu jogar pós-flop. Ele não acaba não me dando muito trabalho. Ele joga bastante passivo. Então ele é na minha esquerda, só me fletando o tempo inteiro. É uma situação que no começo pareceu ser ruim, mas agora eu tô vendo que esse cara é sempre um spot muito bom eu jogar o pós-flop com ele. Vamos seguinte, um Ice 4. Eu não vou jogar. Ela vai rodar até pegar esse Ice 7 UTG. Você vê que eu já refiz meu stack em cima do Soul de Live aqui à esquerda, em cima do Apirate, em cima daquelas mãos que eu puxei, daqueles pots. Você vê que eu já estou com um stack inicial bastante confortável. Isso abre meu range, pois vocês podem ver que eu estou abrindo Ice 7 de ouros, UTG mais 1, justamente porque o meu stack de novo encontra-se numa situação bastante confortável. Tô quase com 30 bebês aí. Essa é uma situação que a gente vai poder abrir com essa mão, mesmo estando numa posição não muito favorável. Você vê que passa tranquilamente e o jogo vai seguindo. Eu vou pegar um 5 e rei de small blind para big blind com o Soul de Live. Essa é uma situação muito favorável sempre para mim, porque eu já joguei 3, 4 mãos com ele. Eu vi que o pós-flop dele é bem fraco. Ele jogou uma mão agressivo comigo, tribetando flop, e as outras mãos que eu chequei flop, ele acabou foldando no turn com o bet facilmente. Então, com certeza aqui é uma mão que eu vou jogar com ele. Eu não vou foldar em hipótese alguma. Nessa situação eu optei pelo limp, justamente pela fraqueza do meu adversário no pós-flop. Eu não preciso inflacionar o pot para jogar com ele agora. Eu não quero tomar um tribet aqui agora. O meu king high aqui nessa situação, uma situação pré-flop que na maioria das vezes eu vou estar ganhando. Então, caso ele desse um raise aqui, eu iria de check call. Eu não largaria esse blind war justamente com esse cara. Você vê que no flop eu já acerto o rei, é uma situação que eu já estou absoluto, totalmente tranquilo. A única coisa que eu estou pensando agora é como é que eu vou extrair o máximo de fichas em cima desse cara. E também, claro, ficar muito esperto com esses draws que viram, tanto de paus quanto de seguida. É bastante importante a gente ficar ligado caso venha conectar qualquer um desses draws. Você pode ver, ó, 9-7, 7-5, até um 9-10 para broca, até um 5-4 para broca, até um 9-5 para broca. A gente tem que ficar muito esperto nesses draws, porque a galera jogando em posição é uma situação muito normal hoje. A gente dá o call pela broca, mas não é pela broca, é um floating barra broca que eu considero hoje, que a gente dá o call mais para ver a situação para ver a reação do vilão na ação seguinte, do que justamente acertar essa broca. Caso ela entre, lindo, mas na maioria das vezes obviamente ela não vai entrar. Então essa é uma situação de float muito comum que a gente vai encontrar hoje em dia, não especificamente nesse caso, no geral. Então você vê que o do check ele joga 240,
não tem porquê eu tribetar agora, porque eu tô absoluto na mão. E caso eu não eu acho que eu tô absoluto, a gente nunca pode ter certeza de nada. Eu não quero tomar um chove nesse rei no flop, porque às vezes também, quem sabe, ele pode ter um 2P, ele pode ter um 8-6, tudo isso a gente precisa tirar informação, e a gente vai tirar informação diante das ações do vilão. Você vê, bate o 2 é uma carta muito boa para mim, e nesse momento, caso ele esteja numa pedida de sequência, com certeza ele vai checar behind. É uma situação muito boa para a gente betar, porque na maioria das vezes a gente está ganhando essa situação com um limp no small e check, batendo top pair o rei. Então a grande chance dele estar nesse draw, dele estar com esse segundo, terceiro par, a gente está inflacionando esse pote, é uma situação boa. Então a gente sai liderando aqui, a gente sai de lead nessa situação, nessa aposta. Eu vou jogar 405, metade do pote, justamente porque na minha cabeça, na maioria das vezes, eu estou ganhando com esse top pair. Então você vê que eu tomo call no turn, esse tanto de draw que tem aqui, agora a gente vai descobrir no river se vai entrar ou não. Esse call só no turn já me prova que eu estou ganhando a mão. Com certeza 2 pares nessa situação ele me volta, porque justamente muito draw ele vai assustar, ele pode perder o valor desses dois pares caso ele não me tribete. Seria um ótimo spot para ele me tribetar caso ele venha a ter esses 2 pares, e ele não tribetando, é claro para mim que eu já estou ganhando essa mão no turn. Então o river vem um valete, que é uma carta muito boa para mim também. Você vê que não conecta nenhum draw de seguida aqui. Todos aquele range que eu falei para vocês, ele não conectou. Então é uma situação muito boa para mim. Então esse river, então uma situação muito boa para mim nesse river, porque eu sei que eu estou ganhando a mão. Eu sei que ele estava no draw. Ele pode estar. As minhas opções aqui agora é betar um valor ou então dar check call nele, justamente porque ele não conectou esse draw. Então ele só teria a chance de ganhar essa mão blefando, ou então eu extraio o valor ele pagando com o segundo, terceiro par, justamente também achando que eu não conectei esse draw. Nessa situação, caso ele não tenha conectado esse draw, eu acho que ele vai checar behind. Esse cara ele se mostrou muito passivo nas situações, então eu opto por um bet de valor aqui no rei. Eu opto por um bet de valor para ver se eu tomo um call com o segundo ou terceiro par da mesa, ou quem sabe até ele tenha acertado o 2 ou um valete e me dê esse call. Então eu opto pelo bet de valor aqui, não pelo check call, que também era uma excelente opção, mas levando-se em conta o perfil aqui do vilão, o tanto que ele joga passivo pós-flop, eu opto pelo bet. Você vê que eu não vou tomar o call, era isso mesmo que ele tinha, esse draw de seguida ou flush. A jogada melhor nessa situação então era o check call, para justamente dar chance para o nosso oponente tentar comprar esse pote blefando, porque essa seria a única opção que ele teria. E às vezes tem muita gente que checar behind e simplesmente entregar o pote é uma coisa muito difícil. Então nessa situação a jogada melhor era check, para induzir ele ao blefe, para saber que ele vai betar nessa situação apenas blefando porque ele não conectou o draw. Então você vê que eu puxei esse belo pote e na mão seguinte vem um belo Ice Rei. Você vê que é uma situação já Reis e o TG, um cara que malemar jogou, se bem que ele já me deu um chove esse cara, e vem um cara com 2.500 fichas, chove, na posição no hijack. Essa é uma situação bem close. É claro que eu vou pagar essa mão e posso encontrar um Ice, Rei, mãos muito fortes, porque essa situação demonstra que as mãos aqui são de valores, isso é um fato. O que eu estou rezando aqui para dar esse call é justamente encontrar um Ice Dama que está bastante no range desse chove aqui. Mas eu acho que na maioria das situações aqui eu vou tá flipando. Eu não vou estar perdendo 100%. É uma situação que eu falei, é uma situação bem close aqui. Eu tenho um stack aqui para dar um call e sobrar com 1.500 fichas ainda. Então, o que torna bom esse call, mas mesmo assim acaba sendo muito difícil a gente foldar um Ice Rei no botão de copas. O cara chovando com quase metade do nosso stack. Eu não consegui largar essa mão, apesar de ser bem close. Eu vou dar o call. Você vê que o vilão
o TG da fold e eu encontro a pior situação possível, um Ás, ainda bate um Ás no flop, você vê que não tinha escape, ele vai me deixar aí com 1.600 fichas. Eu tinha margem para arriscar essa situação, entendeu? Apesar de ser bem close. O que é uma situação bem close? É uma situação que, na maioria das vezes, eu vou estar com 50% de chance. A maioria das vezes, eu não vou estar ganhando essas mãos. A maioria das vezes, eu não vou estar perdendo essas mãos. A maioria das vezes, eu vou estar encontrando uma situação de coin flip, que é uma situação de 50-50 na maioria das vezes. Então, foi uma situação bem standard aqui agora. É um call de Ás e Rei. Acabei achando um cooler aqui, que é esse Ás. Que esse cooler nada mais é que duas mãos fortes ao mesmo tempo. Infelizmente eu estava com a mão mais fraca nessa situação, mesmo batendo Ás. Mas você pode ver, caso ele tivesse um dama-dama aí, eu ia quebrar. Um vala-vala eu ia quebrar. A única situação aí que eu estava vendo no range para eu ganhar era um Rei-Rei, um 10-10. Porque até o Ás e dama ele ia me quebrar. Então ia ser muito difícil mesmo puxar esse pote nessa situação, nesse chove, em cima desse range que a gente está dando para o vilão. Na mão seguinte, você vê que eu sobrei com 10 bebês. Mais uma vez, o cara abre o TG mais um cara com um stack grande. Stack grande, automaticamente o range a gente não vai estar dando um range forte para ele, mas também a gente não pode ter certeza porque a gente tem que tirar informação diante das ações dele. Mas essa é uma situação bem simples, esse Ás e Rei é insta-chove, sem muito segredo. Você vê que eu tomo um call por trás, o que é ruim, um par de 9. É uma situação que eu não queria encontrar agora. Eu queria me encontrar numa situação favorito, que seria encontrar um Ás e dama, um Rei dama, que é uma mão que eu tomaria a call diante do meu stack e diante do stack do vilão. Só que um chove aqui por trás, um chove desse small blind, é uma situação que ele representa uma mão muito forte e acaba foldando essa mão fraca, dominada, provavelmente que eu tomaria o call do bang out. Então eu vou flipar, obviamente eu vou ganhar, né? Graças a Deus. Depois de pegar esse Ás e Rei contra Ás, nada mais do que justo puxar esse flipzinho para voltar para aquele stack que eu estava antes de quase 4.000 fichas. Agora eu fiquei com 3.800 e segue o jogo. E agora eu vou pegar um Ás e dama logo na sequência também. Eu vou abrir o raise, vou tomar um call do botão de um cara com stack que não está muito grande, o cara com stack que, para estar dando esse call, para mim ele representa uma mão de valor mediano, ele não representa uma mão de valor muito alto, justamente porque o stack dele, a tendência é que ele me dê um tribet nessa mão, me coloque em all-in, porque o stack dele está reduzido. Só que ele também está jogando em posição, e infelizmente para ele eu acertei 2 ases no flop. Essa é uma situação que, para extrair, eu vou sair betando, justamente porque sair betando num board do Ás não é uma coisa muito comum que a maioria dos jogadores fazem, justamente porque eles querem preservar o valor da mão e você acaba saindo betando com uma mão tão forte, o seu oponente acaba que não acredita porque ele sabe que você não pode desperdiçar um valor tão grande numa situação assim. Então acaba que fica difícil acreditar nesse c-bet, mas o vilão acredita. Infelizmente ele acabou foldando, eu não consegui pegar o parceiro, só que justamente esse call que ele deu em posição, esse fold, demonstra ainda mais o range, a mão marginal que ele tinha, o range mediano que ele está dando call em posição. Ele está dando call em posição em cima de mim justamente porque ele sabe que eu estou abrindo com um range largo de mãos e que isso abre o spot para ele jogar uma mão contra mim, pagar uma mão marginal, justamente porque ele não vai estar, na cabeça dele, não está perdendo tanto pré-flop. Infelizmente passou essa situação, mas mesmo assim é bom no sentido de que a imagem fica desgastada, o cara vai ficando num level com você, ele não vai mais aguentando você betar, puxar os pots, betar, puxar os pots, e você pode ter certeza que nessa situação similar, em determinado momento, uma hora alguém pula na faca. Mudei de mesa. Mudar de mesa nunca é bom. Por quê? Porque toda a informação que a gente tinha da mesa anterior, diante das mãos que a gente jogou, diante das situações que a gente se expôs, a gente acabou perdendo. Fica os notes para uma próxima ocasião que a gente vem encontrar os vilões.
Mudamos de mesa, não adianta chorar, a gente tem que começar a refazer todo esse trabalho, toda essa análise, entender o contexto da mesa, entender qual o perfil de cada jogador em cima do jeito que eles vão jogar cada mão, cada situação. Então passa 2 mãos, eu já estou de Ás e 5 no Big, é claro que não vai demorar muito para eu começar a movimentar. Essa é uma situação que eu já estou com 30 bebês praticamente, uma situação bem confortável. O vilão abre raise, o TG mais 1, o small blind paga, o que me dá o odds para defender, para dar o call de Ás e 5, eu vou ter que colocar 150 num pote já de quase 1.000, entendeu? É menos que 20% do pote. Então, pelo menos 20% de odds nessa mão, com certeza eu vou ter. Então, o call torna-se bom aí. Você vê que o flop Rei Valete 10 é um flop que praticamente não, um flop claro que eu já não vou me envolver mais. Eu não vou pagar por essa broca. Você vê que eu coloquei apenas 300 fichas no pote em cima, que obrigatoriamente eu teria que ter colocado 150. Então, você tem que saber se desligar fácil de certas situações, justamente para não desperdiçar a ficha. Essa é uma situação, ainda mais tomando um call ali do small, é uma situação que eu vou desligar fácil, não tem por que eu pagar para ver uma dama, e caso, mesmo que a dama viesse, um Ás segue, e na maioria das vezes eu estaria empatando nessas situações, e caso o vilão não tenha um Ás, dificilmente eu conseguiria extrair alguma coisa. Então o que torna uma mão muito ruim para eu continuar nessa mão, que acaba tornando um easy fold tranquilamente. Você vê que eu vou pegar um Ás e dama no small na mão seguinte, o cara com um stack grande vai abrir raise lá de trás. Você vê que o power poker e o cara gigante vão pagar em posição 300 fichas. Ou seja, eu já sei que o range aqui do cara no Big Blind é uma mão marginal, é uma mão fraca. Eu não tenho informação exata se o Power Poker tem uma mão de valor ou não, porque ele pode estar fazendo um trap com esse stack, dando call em posição. Ele pode estar querendo defender o valor da sua mão. Ele está querendo não desperdiçar o valor da sua mão, às vezes, não querendo tribetar. Tudo isso são informações que eu vou descobrir depois dessa ação que eu vou fazer. Tudo isso são hipóteses que eu vou colocando na minha cabeça, de situações que ele poderia estar fazendo em cima desse stack, que range que ele está jogando. Tudo isso eu não tenho informação exata. Eu tenho hipóteses, eu posso colocar ele em ranges diferentes. Que na minha cabeça agora eu estou colocando pode ser um range marginal ou pode ser uma mão de valor. Só que, por exemplo, eu estou com 4.100 fichas, ele está com 3.800. Um shove nessa situação, tomando um call, é uma situação ruim para mim. Por quê? Porque o stack dele com certeza me afeta muito no torneio. Ele tem praticamente 90 a 95% do meu stack. É uma situação que comprometeria meu torneio. Só que, é o que eu falei, o fato dele não estar tribetando e só dando call em posição com o vilão, na maioria das vezes na minha cabeça isso não demonstra uma mão de valor. Eu acredito que aí, nessa situação, ele só dá o call se caso ele esteja muito monstro, que seria um Ás-Ás, um Rei-Rei, e olhe lá, entendeu? Eu não vejo ele dando call Dama-Dama, Ás e Rei, Ás e Dama, eu não vejo. Então, como um Ás-Ás, Rei-Rei nessa situação, eu acho uma situação, as chances vão ser menores. Então, sabendo que diante do stack do vilão aqui, o número de mãos que ele vai estar jogando vai ser bem maior, e levando-se em conta que o botão aqui não tem absolutamente nada, e o Power Poker é uma situação que nesse momento eu estou enxergando não uma mão de tanto valor, esse shove aqui é uma bela opção nesse momento. Praticamente, na minha cabeça, eu estou achando que eu estou ganhando 2-3 para flop, e dá um bet de valor aqui, um tribet de 1.200, 1.400, acho que teria que ser um mínimo para eu apostar aqui diante de 3 calls, para não dar o odds, para eu tomar o call do vilão com uma mão marginal. Essa é uma situação que eu não vou querer, sem posição ainda sobre todo mundo. Então o shove acaba sendo uma situação muito boa. Você vê que eu tomo o call do Big Stack, a minha leitura foi errada, foi certa diante do Power Poker e do outro vilão do match. O showdown não foi tão ruim assim pra mim, porque esse call que ele tá dando pra mim representa uma mão muito forte. Foi um insta call ainda, só que 8 e 8
é uma mão boa para se pagar nessa situação, no sentido do stack dele. Eu não acho que ele vai estar ganhando na maioria dos showdowns aqui. Dificilmente acho que ele vai estar ganhando na maioria dos showdowns aqui nesse shove meu. Só que com o stack do vilão, ele achou que o call era bom nesse momento. E graças a Deus foi uma mão que eu vi um 8-8. Eu estava esperando ver uma mão muito mais forte. Você vê que o flop foi muito bom para mim. Eu já flopo o rei, valete. O valete já é meu. Qualquer figura aí eu já ganho. Então no turn bate um flush draw. Eu fico com 1 milhão de outs. É claro que o 8 de paus eu não tenho. No river bate o valetão de paus, que nem precisava ser de paus. Já seria uma situação que a gente usaria o board e aí contaria o meu kicker de eyes aqui. Então você vê que eu puxei esse flip. Graças a Deus, um pote muito bom nessa altura do torneio. Com certeza, caso eu desse um call aqui, um rei ou valete, estariam no range dos dois desses vilões aqui, o que tornaria muito difícil o meu call depois. Então, eu achei muito bom esse shove aqui nessa situação e felizmente encontrei um par de 8, um flip e ganhei. O Ás e Dama, dobrada linda, belo flip que a gente puxou. Agora é uma parte do torneio que, como são muitas mãos, são mais de 540 mãos esse torneio, os potes pequenos, roubos de blinds, eles vão ser passados mais rápidos, e os potes maiores, que eu acabei me envolvendo mais, vai ser esses potes que eu vou me aprofundar mais, que eu vou dar ênfase nessa análise, porque senão a gente vai ficar aqui 20 horas falando. Então você pode ver aqui que situações de roubo de blind, o stack você vai ver que ele vai mudar um pouco, mas não vai dar uma variada muito grande, e eu vou prezar pelos potes maiores, que é no caso desse 8 e 5 no Big Blind, por exemplo. Algumas mãos depois, naquela mesma mesa do Ás e Dama, você vê que o vilão entra de limp lá de trás, o flop abre flush draw para mim. Vê que a minha leitura já, o cara entrar de limp é uma situação muito estranha. A gente pode dar para ele uma mão de muito valor, com uma mão fraca. Realmente não dá para saber de cara. A gente vai extrair informação diante da ação dele no flop, turn e river. Você vê que eu checo, ele já vai lá, joga 600, um bet alto pelo pote, ele quase joga o pote inteiro. Ou seja, isso já para mim já representa uma mão de valor que ele limpou, que ele já está começando a ficar desesperado porque o flop veio meio estranho. Ele não tem como saber, eu estou no Big Blind, eu posso ter 4-2, 9-4, eu posso ter conectado esse flop. Nesse caso eu tenho flush draw, então já é uma situação desconfortável para ele, e na minha leitura ele limpou uma mão grande, um par grande, e já se sentiu desconfortável no flop, já está betando pesado. É claro que mesmo sendo um pouco alta essa aposta, vale o call para mim, porque a leitura da mão, entendeu? Tá assim bem clara do que ele pode ter. Um overpair que eu tô suspeitando, mas é o que eu falei, nunca dá pra gente ter certeza de nada. A gente vai tirar informação, a gente vai delimitando esse range, afunilando essa análise justamente diante das ações do vilão que eles tomam. Eu vou dar o call no turn, bate um valete, eu checo, ele dá insta-check. É uma situação já que ele não está representando um overpair, porque um valete teoricamente não mudaria nada nesse turn, no meu range. Um overpair provavelmente é valor no turn ainda, ele tem que betar. Ele não está betando esse turn, ele já vai demonstrar, vai dar um tell para mim de que ele não tem esse overpair, porque o valete teoricamente não muda nada na minha mão, não muda o valor da minha mão. Caso tenha um flush draw, caso tenha um straight draw, esse valete não conecta nada. E caso eu venha a ter dois pares, a maioria das vezes provavelmente ele sabe que eu vou tribetar o flop. Eu não vou jogar passivo esses dois pares com esse bordo tão cheio de draws. Então ele checa turn no river W9, é uma situação que ele poderia estar no flush draw também, pensando agora, entendeu? Esse limp acaba sendo muito estranho, eu não estou enxergando ele com overpair. Agora dobrou 9 no river, é uma mão que eu represento, que está no meu range stop pair. Com certeza, para eu puxar esse pote agora, só uma aposta de valor. Eu resolvi fazer uma aposta
nesse river, uma aposta que vai afetar o stack do vilão, uma aposta mais de 1.300 ali para deixar ele com menos de 3.000 fichas, uma situação ruim para ele, e vai fazer ele pensar para dar o call. Mesmo ele estando com esse overpair, ele vai ter que pensar para dar o call. A minha leitura está bem confusa nesse momento, porque limp, bet pesado flop, check turn, eu não consigo exatamente definir um range para ele. Simplesmente agora eu vou tentar representar que eu acertei esse top pair, que eu conectei alguma coisa nesse bordo. A situação mais lógica, obviamente, seria esse top pair que eu conectei para eu representar. Então eu vou betar o valor que eu falei para vocês, mais ou menos quase o pote, não quase o pote, mais de 1.300, para deixar ele numa situação desconfortável com o stack que vai sobrar. Eu vou jogar 1.570, eu vou tomar o call e ele vai mostrar o part 7 e matar minha dúvida. Você vê que a jogada é bem estranha. O vilão ele adota uma linha diferente que acaba nos confundindo, e a causa disso a gente acaba puxando um pote, acaba perdendo um pote razoavelmente grande, um pote que eu perco mais ou menos 2.000, 2.500 fichas. Só que bastante importante sempre lembrar que aqui a gente tem a margem para dar esse blefe, faz sentido a gente representar esse 9, então a jogada não é de todo ruim, mas infelizmente essa linha do vilão acabou nos confundindo e a gente tomou o call de part 7, muito justo, sem muito segredo. Ele colocou a gente nesse draw de flush ou seguida, que está muito bem, a leitura bem tranquila ali, mas essa linha acabou me confundindo um pouco. Talvez o call no flop já não teria sido tão bom, entendeu? Mas o check no turn acabou me confundindo e eu acabei perdendo esse pote, que é um pote razoavelmente grande nessa altura do torneio. Felizmente, na mão seguinte, no small blind, eu recebo um par de rei. Você vê que o smart já abre um raise e o TG mais um. Isso é uma situação que ele demonstra força. Ele tá com um stack razoavelmente grande. Você vê que ele está com 8.000 fichas, 40 BBs. É um stack bom. Eu vou tribetar justamente porque esse raise do TG ele representa uma mão de valor. Ele não representa para mim uma mão de valor quando o vilão tem muita ficha. Eu já defino automaticamente que o range dele é mais largo. Só que é o que eu sempre falo, a gente nunca pode ter certeza de nada, a gente sempre vai extrair informações diante das ações para a gente delimitar esse range. Uma situação que eu acabei de perder um pote razoavelmente grande, eu já tribetar logo na sequência é uma situação boa no sentido que representa um tilt, representa que, eu acabei de perder um pote, agora eu vou puxar esse pote na marra. Às vezes os oponentes eles podem se confundir justamente diante dessa situação, que logo após eu perdi um pote grande, eu já estou tribetando, já estou me envolvendo. Isso pode representar muito um blefe, muito essa situação, é a situação propícia. Então com certeza eu vou tribetar como se eu tivesse tiltado, para tentar confundir, para tentar mostrar que eu estou querendo puxar esse pote de qualquer jeito, porque eu acabei de perder um potão. Então você vê que instantaneamente eu tomo um shove, um 4bet all-in, a gente encontra um Ice Rei, que é uma situação muito boa. Você vê que é uma mão de valor que ele tinha mesmo. Um Ice Rei é uma mão muito boa em qualquer torneio para a gente estourar. Mas nessa situação ele tomando um tribet do small blind meu, só que aquele detalhe que eu falei para vocês da mão interior influencia muito, mesmo essa situação sendo uma situação bastante standard, que eu acho que na maioria das vezes a gente iria ao win pré-flop nesse Ice Rei contra Rei Rei. Felizmente vai segurar, sempre com uma emoçãozinha, abrindo mais 4 odds para ele no turn e segue o jogo. Vê que eu fui para 16.000 fichas quase. É uma situação bastante confortável agora no blind 100-200. E aí você vê essas mãos que eu vou passar direto, que eu puxei o pote, são mãos que simplesmente eu roubo o blind. Aí você vai delimitando meu range. Aqui o valete 9. Você vê que eu vou tomar o call no big. O flop é meu, porque eu represento esse range. Você vê que passa fácil o c-bet. Esse é um flop extremamente bom para eu continuar betando, porque eu abri no TG, eu represento a força da mão. Então
segue o jogo aqui. Eu vou jogar esse 5-6 posição aqui. Eu vou fletar o rapaz. Vou tomar mais 2 calls por trás. Uma situação que já fica fácil entregar o pote, principalmente nesse bordo. Com mais 3 vilões na mão, é easy fold. Você vê agora, vamos pegar duas sequências de mãos que eu vou perder um pote razoável. Ver um Ice 8, uma situação clássica agora. Eu abrindo no hijack, tomando call no botão. Você vê que é uma situação já ruim para mim. Eu não gosto muito de me envolver em situações assim. Porém, esse jogador, o Donkey 82, é aquele que já limpou o 7-7. Ele tem uma linha diferente. Diante dessa situação desconfortável já com esse jogador, eu dou check e ele dá check behind. O que acaba me confundindo mais ainda, porque isso acaba mostrando fraqueza para mim e consequentemente eu vou acabar apostando justamente porque ele demonstrou essa fraqueza para tentar puxar o pote. Eu vou tomar o call no turn. Você vê que tem um draw de ouros no turn. Eu acredito que um draw de espadas no flop ele beta em posição. A única chance de eu puxar essa mão é ele ter esse draw de ouros aqui, eu apostar ele fugir. Ou eu checar e ganhar com o ace high, ele tendo uma mão marginal aí, ele me dando um call com suited connectors. Só que é uma situação muito ruim para eu checar. Como ele não teria acertado esse flush, como ele ia ter perdido esse draw, ele iria blefar. Não sei quanto ele apostaria para blefar. Sei que com essa dama no river acaba ficando muito ruim mesmo assim dar esse hero call. Então é uma situação que eu prefiro sair betando, que eu prefiro representar uma mão de valor do que ter que deixar para dar esse hero call com ace high. É claro que a minha leitura não é precisa nesse momento. Eu não tenho informação suficiente para delimitar o range dele precisamente. Justamente eu não betei flop, ele também não betou, entendeu? Acho que dificilmente ele representa esse rei. Eu acho que valete dama, dama 10, ele me fletando, com certeza eu acho que ele beta flop. Então eu estou numa situação complicada. Eu não sei exatamente se o meu bet vai passar nesse river e eu sei que vai ficar muito ruim para eu dar o hero call de ace high caso ele tenha perdido esse draw, mas também pode encaixar aqui qualquer par aqui médio que ele tenha me pago, entre par de 5 e par de 8 também é um range bastante claro para ele estar nesse momento. Você vê que eu vou jogar 1.700, representando um valor justamente para ele, caso ele esteja nesse draw aqui, ele não deu call. Mas não é isso que acontece. Eu tomo call e é o range que eu defini para ele, que é exatamente essa mão que explica o jeito que ele jogou, que dá as respostas que a gente precisa. Esse par de 7, que ele não beta flop mesmo, que ele paga turn e muitos draws que não entraram no river. Essa mão, analisando aqui, eu joguei mal, com certeza. A solução para eu puxar esse pot seria bet flop, bet turn e bet river. Só que eu não sei até que ponto. Eu não sei o stack dele aqui, o stack inicial, quando começou a mão, no flop, no pós-flop ele estava com 8.300 fichas. Se eu beto flop, turn e river, eu não sei se ele larga a river diante do stack que sobra. Eu não sei se ele dá o call no turn, entendeu? Com o 7-7. Se eu jogo 750 no flop e 1.600 turn, eu acredito que seria uma boa jogada para tirar ele da mão. E caso ele venha pagar o turn ainda, aí seria um bet de entre 2 e 3 mil valor. Eu acho para ele estar desligando dessa mão, sabendo depois que ele tem esse par de 7. Só que o que me fez jogar mal essa mão foi justamente a linha desse vilão, entendeu? Uma linha que aquele 7-7 ficou muito estranho, então acabou que mais uma vez ele me confunde nesse range, apesar de a gente ter acertado a leitura, mas foi porque mesmo também a gente jogou mal a mão. A gente poderia ter jogado dessa forma, como eu falei, e provavelmente passaria. Esse check no flop meu mostra muita fraqueza mesmo. Eu não acredito que ele vá crer que eu chequei com o rei no flop. Fica muito fácil ele não acreditar no meu rei depois de eu checar esse flop. Então
essa mão eu joguei mal mesmo, poderia ter jogado dessa forma, que com certeza eu teria puxado o pote. Mas também eu acabei que eu tinha um pouco de ficha para gastar, eu tentei controlar o pote, mas às vezes esse controle excessivo de pote pode acabar nos comprometendo num blefe como esse. Aí na mão seguinte, depois de ter perdido esse pote sobrado com 13 mil fichas, eu pego uma mão de valor, par de 10. Você vê que... Olha que situação. O TG entra de limpo com 10 bebês, 11 bebês. Power Poker vai de all-in, 9 bebês. Eu com 13 mil fichas. Obviamente eu vou isolar essa parada. Mesmo que o TG mais 1 venha de all-in, a gente vai em all-in triplo. 3 mil fichas não vai afetar muito o meu stack. Eu ainda vou sobrar com 40 bebês. Então, belo spot para eu chovar, isolar aqui, rezar para não tomar o call aqui dos dois caras que estão maiores do que eu. Acredito que 2.200, caso eu teria a margem para dar o call e foldar caso eu tomasse um chove desses dois aqui. Só que você vê que, como eu acabei de perder um pote, você vê que essa é uma situação psicológica que acontece no momento diante, é uma consequência de uma situação que aconteceu agora, que justamente eu acabei de perder um pote, eu acabei de jogar mal uma mão. Então você vê que eu já chovo all in logo na sequência, que isso acaba sendo um descontrole, porque eu posso encontrar uma mão de valor com um cara com stack maior do que o meu. Eu não gosto dessa jogada desse chove, eu gosto de um raise, eu gosto de um call, call fold caso venha um all in desses caras aqui. Então, mas mesmo assim eu tive sorte, apesar da chance ser mínima, eu tive sorte, passou. Você vê que eu vou de all-in triplo, você vê que o limp do TG é um Ice Ice claramente. Limpar 10 bebês do TG é um trap que muitos jogadores fazem, é uma situação bastante normal. Jogadores limpando Ice Ice, Rei, para justamente esperar um raise para dar o all-in. Ele não quer perder o valor na mão, por isso que ele vai limpar. Então a gente vai, eu infelizmente achamos esse Ice Ice, estamos jogando por 2 outs. Você vê que nem do Power Poker BR segurava, que eu estava flipando nesse valete dama. Você vê que eu perco um pote razoável, um pote grande aqui e caio para 10 mil fichas. Na mão seguinte vocês vão ver um Rei 8 logo na sequência. Eu vou abrir, você vê que eu tomo um all-in na cabeça. Agora é um momento que eu vou ficar um bom tempo sem... Vocês vão ver se eu vou ficar um bom tempo sem jogar a mão, sem me movimentar, justamente porque eu acabei de perder 3 potes seguidos e 2 potes grandes. Então a minha moral acaba consequentemente baixando um pouco, a minha confiança, porque quando você começa a perder potes na sequência, o seu psicológico começa a ficar abalado, e esse não é o momento para você querer se movimentar, blefar, justamente porque os jogadores tendem a pensar que é correto, que logo depois que você tomou uma porrada, você está sob um estresse emocional muito grande e você acaba querendo recuperar suas fichas logo em seguida, e acaba dando esse tell de que você está jogando esse range muito largo, que você não está psicologicamente bem nesse momento e vai acabar cometendo erros. Então, para aliviar esse momento de confiança baixa, de perder potes grandes seguidos, eu dou uma aliviada nos meus raids, eu fecho um pouco o meu range para jogar, justamente para eu dar uma respirada, recuperar a minha confiança, me restabelecer mentalmente, para justamente conseguir raciocinar e imprimir meu A-game em cada pote. Vocês veem que eu vou ficar na média aí de 12 a 13 mil fichas aí por um bom tempo. Aí eu fico sem jogar várias mãos até que eu pego um parte 6 no Big. Você vê que é limp do gigante lá de trás, limp do cara que tá curto, entendeu? Com 14 bebês behind. E obviamente eu vou jogar pelo set value mesmo aqui. Eu não quero me arriscar mais uma vez com esses limps. Eu já me compliquei 2 vezes porque os caras entraram de limp.
Então eu joguei pelo 7 velho e acertei o 6, situação dos sonhos, flop dos sonhos. Eu não tô dando 10-10 nunca pra ninguém aqui, porque 10-10 provavelmente o cara entra de raise, 10-10 o Sevirek chova. Então com certeza essa mão que eu tô absoluto, que eu não largo mais. Você vê que ele beta 600 em posição, eu quero extrair o máximo de valor da minha mão, eu quero puxar o Diácono também pro pote, porque ele tem um stack muito grande, um stack parecido com o meu, é uma boa chance de eu dobrar esse stack. Você vê que a situação dos sonhos, o Diácono ele chova um in em cima de mim, nessa situação, esse chove, eu já tô dando aquele limp monstro para ele, eu tô dando aquele Ice Rei Rei que ele entrou de limp, justamente porque ele espera, tem dois caras curtos aqui, ele espera um chove, por isso ele entra de limp, ele não quer dar raise de Rei Rei Ice e simplesmente passar, ele quer extrair o máximo de valor da mão dele. Então eu tô comemorando nessa situação aqui, ele vai querer extrair o máximo de valor da mão dele em cima desse Rei Rei Ice, ele não quer que passe direto, que ele leve apenas os blinds, por isso limp, e você vê que ele consegue se envolver mesmo, ele acha um call ainda do Sevirek, e com certeza eu vou dar o call. Você vê que a leitura minha tá totalmente errada, o Diácono jogou um part set muito mal, realmente ele acabou dando esse all-in em cima de nós dois no flop, totalmente perdido na situação. Você vê que esse é um jogador que provavelmente não é um jogador vencedor. Essa linha que ele adotou é uma linha muito fraca e você pode ver que vai custar o torneio dele isso. Apesar de que o cara acerta o Rei Rei no Big, uma jogada sick dele também, porque o cara entra de limp, ele entra de limp com 14 bebês behind, entendeu? É um cara que ele arriscou bastante, mas eu gosto dessa jogada do cara porque ele esconde muito o valor da mão dele, ele esconde muito a força da mão dele. Inclusive eu já fiz jogada assim, é uma jogada muito boa. Apesar dele no all-in no flop ele estava perdendo, só que felizmente para ele no river bateu um rei. Independente, eu poderia ter ficado com 30 mil fichas, mas eu puxei um pote, o side pot de 17 mil. Felizmente não foi um rei que bateu e não 7, com 7 acabaria meu torneio. Aí vocês vão ver aí, eu puxei mais um rei, puxei os blinds. Aí um dama-dama que eu pego no big, é um pote que o cara vem de all-in small, situação sonho, enquanto um rei 6, o cara tem 3 altos dominado, infelizmente bate o rei, ele me dá uma fatiada, eu volto para as 13 mil fichas. Aí são 3 mãos que eu vou acabar perdendo esses potes, eu dou raise, dou raise no gap, na posição, o que mostra que meu range praticamente aí vai ser in-2 e a consequência disso é tribet, e não veio um tribet baixo, veio uma bomba, porque dependendo do tamanho eu tenho margem para forbetar, mas aqui eu não tenho mais margem para forbetar, eu não tenho mais margem para dar o call, então é um easy fold aqui, infelizmente. Essa imagem que a gente tem é uma imagem que a gente vai tomar muito tribet. Você pode ver que logo na mão seguinte eu vou abrir no 8 e dama no gap e vou tomar o chove de novo. E logo na mão seguinte, de novo, eu vou tomar o chove de novo. Então, essa imagem que você acaba passando de abrir com um range largo no gap é uma situação que você vai encontrar muito tribet e nem sempre de mãos fortes. Justamente porque você vai tomar esse chove, porque o vilão sabe que o seu range vai estar fraco na maioria das vezes e você não vai dar o call. Dificilmente você vai dar o call nessas situações. O blind já está 400, eu tô com uma margem ali de 30 BBs mais ou menos. Uma situação bem tranquila ainda, apesar de ter perdido bastante ficha naquele suck-out lá de rei 6 contra a par de dama, mas está bastante tranquilo ainda, o jogo segue. Você vai ver que eu vou acabar me envolvendo em alguns pots, roubos de blinds, que eu vou ficar flutuando nessa margem aí de 8 mil a 12 mil, até começar a me envolver em pots maiores. E você vai ver que vão passar muitas mãos, vão passar muitas mãos, que eu vou ficar nessa margem, até chegar num 10-10,
Vocês lembram que eu tenho essa imagem já de abrir bastante no gap, principalmente em posição. Os caras sabem que eu tenho um range largo. Então essa mão eu tô dando raise já rezando para tomar um all-in, justamente porque essa situação que eu criei, tudo isso faz parte do investimento que eu fiz para tornar essa minha imagem de lose, justamente para quando eu estou controlando minhas fichas, para justamente quando chegar esse momento que eu estou com valor, justamente conseguir dobrar esse controle, a gente foldar bastante mão, a gente desligar das mãos, é extremamente importante para justamente chegar nesse momento e a gente conseguir dobrar nosso stack. Você vê que eu vou dar 1345, vou tomar um all-in. Então aí diante dessa imagem eu vou abrir aqui na posição 10-10, já esperando esse chove. Você vê que eu vou tomar um chove de valete 9, que eu falei para vocês. Não necessariamente o cara vai ter o valor para estar empurrando. Ele vai empurrar justamente porque ele sabe que na maioria das vezes eu vou estar foldando essa mão. Só que dessa vez, graças a Deus, segurou. Eu não tomei os 3 altos. Inclusive já bateu o 10ão no river aqui. Provavelmente eu estava ganhando na maioria das vezes de qualquer mão. Então eu pote que já dou uma respirada, já vai me deixar com 20 mil fichas de novo. Você vê que a gente tem que ter calma, a gente tem que fazer essa imagem de luz para justamente no momento em que a gente achar o valor, a gente vai conseguir extrair tudo. Justamente fazendo essa imagem de luz bem e controlando bastante o seu stack. Esse é o caminho para você conseguir aproveitar ao máximo todas as mãos de valores que você vai pegar no torneio.